Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio 33 do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou a Cleiviane e aqui do meu lado o Dr. Daniel Hortelado. Tudo bem, Daniel? Episódio 33, hein, Aclei? 33, já passamos da metade do ano. Que legal, né? Quase completando um ano. Que legal. Quase. E sempre trazendo pessoas cada vez mais capacitadas e credenciadas. Mais inteligentes do que nós. Mas isso é importante, né? Isso é a coisa mais importante, trazer pessoas mais inteligentes que nós pra gente aprender e pra todo mundo aprender junto. Exatamente. Né? Mas antes de falar o que a gente vai conversar hoje, na verdade, a gente vai gravar 3 episódios, então vocês vão ver uma sequência de 3 episódios do mesmo assunto, porque nós resolvemos dividir ele, né, Daniel, em diagnóstico, tratamento e acompanhamento, né? Porque é um assunto muito importante, complexo, muito sério e complexo. Mas antes disso, quero falar do nosso novo patrocinador, nosso novo apoiador. Temos uma novidade. Nossa novidade. Nós temos um hub de telemedicina, chama Unicap Next Care, e vocês vão ver o link aqui embaixo, vocês podem acessar ali. É um hub, uma clínica virtual, né, vamos botar assim, que conecta o paciente com os melhores especialistas, né? É isso daí. Inicialmente, o projeto está iniciando com doenças da tireoide, então você vai poder entrar ali, vai entender mais ou menos como funciona a clínica pela página, deixar os teus dados, e aí alguém da equipe comercial vai entrar em contato com você para tentar encaixar essa sua consulta por telemedicina em qualquer região do país, em qualquer cidade, em qualquer local. Qualquer região do mundo, né? Do mundo, né? Até brasileiros que moram fora do Brasil, né? Claro. Com um especialista que nós selecionamos a dedo, né, Daniel? E como a gente fala, com os melhores especialistas. Com os melhores especialistas. Né? Então, pessoas que a gente confia. A consulta vai ser de cirurgia de cabeça e pescoço e endocrinologia a princípio. De começo, né? Então, e no começo só doenças da tireoide. Da tireoide. Mas isso é um início, exatamente. Nada, não dá para começar tudo grande, tem que começar pequeno. E vai ampliar. Então esse é o nosso novo apoiador aqui do Unicap Talks. Nosso novo projeto. Nosso filho, né? Quase um filho. Nosso novo projeto. Isso aí. Então acessa o link aqui embaixo, tira suas dúvidas, conhece. Vocês vão ver aí no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, no Google, tudo propaganda. Vocês vão adorar, com certeza. O que nós vamos falar hoje, Daniel? Vamos trabalhar agora? Agora tem que trabalhar, né? Agora... Vamos falar disso com especialistas. Hoje vamos falar sobre algo complexo, que a gente já falou, muito sério. Então a gente está aqui brincando, mas isso é um assunto realmente muito sério. Nossos primeiros episódios, não sei se tu lembra, lá ano passado foi sobre câncer de pele, mas a gente falou muito sobre câncer de pele não melanoma. Então a gente já falou sobre os diagnósticos, sobre tratamento, cirurgia convencional, cirurgia de Mohs, e a gente deixou uma lacuna muito grande, que é falar sobre melanoma, que é um tumor de pele diferente do câncer não melanoma, diagnóstico diferente, tratamento diferente, acompanhamento diferente e prognóstico diferente. Quem chamamos para falar sobre isso? Eu vou apresentar, na verdade eu não apresento, né? Elas se apresentam. E vou deixar, vamos começar com a digníssima? Tanto faz. Digníssimo? Tanto faz. Tanto faz. Mariana Sens, dermatologista. Mariana, quem você é, Mariana? Eu sou médica dermatologista, atendo aqui em Florianópolis e minha área de atuação é basicamente câncer de pele. Faço muito a parte de diagnóstico e segmento desses pacientes e faço também bastante a parte de estética. Mas aqui hoje a gente vai focar em câncer de pele. Porque ela não falou que é tua mulher, ela tem vergonha. Então, acho que não precisa. Não faz parte do meu currículo. Ela não quer misturar as coisas. Entendi. Esse é um currículo especial, né, Maria? Exatamente. Especial, esse é um currículo. Mas quem acompanha a gente desde o começo sabe que ela estava no primeiro episódio. Primeiro e segundo, né? Primeiro e segundo. Dois primeiros do nosso podcast. E temos uma convidada que pela primeira vez está aqui com a gente. Pela primeira vez. Ela que é oncologista, doutora Aline Lino, né? Aline Lino, muito obrigada por esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, falando de um assunto que tanto me interessa, uma das áreas que eu mais estudei, que eu gosto de estudar e me dedico muito a trabalhar. Obrigada, viu, pessoal? Legal. E que é nossa referência, né? Então,
esses casos que a gente precisa ali nisso. Eu até queria te agradecer pelo atendimento que tu presta aos nossos pacientes, assim, que os pacientes elogiam muito. E é uma segurança, né? A gente mandar os pacientes para a Aline, a gente sabe que vai ser super bem atendido, que vai ter um ótimo segmento. Né? Então eu queria te agradecer por isso, sabe? Obrigada pela confiança. Vamos começar falando sobre o que é melanoma? Vou deixar para o próximo episódio que a gente vai falar de tratamento a minha primeira experiência com um paciente com melanoma. Tu lembra? Tu não lembra? Não lembro. Eu vou te contar. Tu estava envolvido. Eu estava envolvido. Mas vamos deixar para o episódio de tratamento, então. Eu quero saber uma coisa. Mariana, câncer de pele é tudo igual? Não. A gente tem basicamente, que a gente explica assim de maneira mais didática, né, para todo mundo entender, 2 grandes grupos de câncer de pele. São os cânceres de pele do tipo não melanoma, que foram esses que a gente falou, que tem agressividade local na pele, e o câncer de pele do tipo melanoma, que é esse que surge de pintas, normalmente. Essas lesões que a gente vê mais pretas, mais pigmentadas na pele do paciente. O melanoma tem potencial agressivo diferente. Então, ele pode, inclusive, dar metástases e levar o paciente a óbito, caso, né, a gente não diagnostique ele e não faça o tratamento, não diagnostique precocemente e o tratamento não surta o efeito, enfim, desejado. Né? E tá aí um ponto importante, né, Ackley? Diagnóstico precoce, né? Claro, para todos os tumores, a Aline sabe melhor do que ninguém isso, para todos os tumores, diagnóstico precoce é importante, mas talvez para o melanoma seja um dos mais importantes, porque como isso impacta no prognóstico, né, na chance de cura do paciente. É exatamente isso. O melanoma é esse grupo, então, de tumores da pele que tem o potencial de disseminar no corpo. E o potencial dele de disseminar está totalmente relacionado ao momento em que ele foi diagnosticado. Quanto mais precocemente ele é diagnosticado, menor é a chance disso acontecer. Então, o bom mesmo, eu sempre digo, o bom mesmo é a gente não ter o problema. Mas se é para ter o problema, que a gente descubra ele o mais precoce possível, porque o problema pequeno é mais fácil de resolver do que problema grande. E eu acho que para melanoma essa é uma verdade absoluta. E Aline, tem alguma causa para o melanoma? Tem. Boa parte dos melanomas são relacionados ao sol, a queimaduras solares, a exposição solar desprotegida e exagerada. O problema não é a gente ir para o sol, é a maneira que a gente vai, a forma como a gente encara o sol, a quantidade. Eu acho que a gente precisa falar muito disso, né? Então, melanoma é uma doença que, na maioria das vezes, vai estar relacionado à exposição solar desprotegida e exagerada. Tem outros fatores que levam uma pessoa a poder ter uma chance maior de ter melanoma? Sim. Fatores genéticos, então ter um histórico familiar, meu pai, minha mãe teve melanoma, ou um outro parente de primeiro grau, isso aumenta a chance? Aumenta a chance. A cor da pele, né, da pessoa, pessoas de pele mais clara, as pessoas que não bronzeiam fácil, aquela pessoa que quando vai no sol, né, Mari, já fica vermelho fácil. Ou seja, é uma pele que chama atenção e essa pele tem uma chance ainda maior de ter melanoma. Isso, pacientes ruivos, por exemplo, né? Chance muito grande. E pacientes transplantados também. Verdade, Mari. A gente tem algumas outras coisas, alguns outros fatores de risco que também influenciam. Não só a parte genética do paciente, a exposição ao sol, mas também essas medicações que baixam um pouquinho a imunidade do paciente podem aumentar a chance do paciente desenvolver um câncer de pele do tipo melanoma e não melanoma. E se fosse para quantificar, tipo... Porque assim, exposição desprotegida e exagerada, né? O que é uma exposição desprotegida, primeira coisa, e o que é uma exposição exagerada? Uhum. Porque eu acho que as pessoas têm dificuldade, às vezes, em quantificar isso, né? Em ter um parâmetro, tipo, isso aqui eu estou numa exposição protegida, isso aqui não foi exagerado, né? Isso depende da pele de cada paciente, né? Então, a gente chama isso de dose eritematosa mínima. O que é isso? É o tempo que você precisa ficar exposto ao sol, sem um protetor solar, e que você fica vermelho. Então, se você começou a ficar vermelho, e a gente só vai ver isso depois, a gente não consegue ver na hora. Depois de uma se primeira aquela vez. Exposição ao sol te deixou vermelha,
ela foi exagerada. É individual, então, né, Mari? individual. Essa quantidade do que vai ser o bom ou o ruim, ela é muito individual. No meu caso, são 15 minutos. Isso, Exato. Então você já descobriu, viu? Olha que bom. E passou de Excelente, 15 já Cleiton. começa a ficar vermelho. Mariano, mas assim, ó, a gente vê que os pacientes têm duas formas de exposição. Tem aquela exposição crônica, menos sol, mas cronicamente, a pessoa que trabalha no sol, o agricultor, o pescador, que fica no sol o dia inteiro, e aquelas pessoas que normalmente pega sol recreacionalmente, assim, que tomam aqueles torrões. Tem diferença no diagnóstico? Isso vocês levam em consideração? O que tem isso? Sim, exposição crônica ao sol normalmente tem mais chance de câncer de pele do tipo não melanoma. E torrões, muitos torrões, queimadura com bolha, principalmente na infância e na adolescência. Exposição à câmara de bronzeamento, por exemplo, aumenta muito a chance de um câncer de pele do tipo melanoma. Não melanoma também, mas mais do tipo melanoma. E então, é isso, né? É esse equilíbrio, assim. A gente não precisa pensar em não se expor ao sol, nada disso. É importante, faz bem pra gente. A gente mora numa cidade que atrai, né? É importante o convívio social também na praia, faz muito bem. Enfim, esportes ao ar livre, tudo, a gente incentiva muito isso. Mas é achar o teu ponto de equilíbrio. Então, sempre que você conseguir fazer o esporte ou ter a tua exposição até as 10 horas da manhã, depois das 3, 4 horas da tarde, usar camisas UV, usar alguns tipos de proteção física, chapéu, boné, e as áreas que você não consegue proteger assim, usar sim daí o protetor solar. Posso pegar um gancho disso que a Mari tocou no lugar que a gente mora? Quando a gente olha o Brasil, Santa Catarina hoje é o estado brasileiro com maior número de casos de melanoma. Quando a gente olha mais a fundo, não os dados assim que são colhidos de uma forma muito superficial, quando a gente olha mesmo incidência de melanoma em Santa Catarina de uma forma mais profunda, os nossos números se assemelham ao país chamado Austrália, que é o país nacionalmente conhecido, né, internacionalmente conhecido como o país de maior incidência de melanoma. E aí a gente começa a pensar, o que a gente tem no nosso estado? O que a gente tem mais ou aqui? menos na mesma linha do globo, na mesma latitude. Na mesma latitude. A gente vai estar pensando que, de repente, a gente tem uma radiação aqui ultravioleta que é, de repente, mais semelhante e a nossa população. Sim. A gente tem uma população de pele mais clara, uma população que queima a pele mais facilmente e que ainda tem o litoral para aproveitar. Então, se não é no interior e eventualmente ter a lavoura, que as pessoas podem cronicamente se expor, quando a gente pensa no nosso litoral, é um litoral que a gente gosta de usar e que bom que a gente tem ele, mas junta esses fatores, descendência europeia, pele clara, pele que queima dificilmente, né? Fica muito mais vermelha do que morena, junto com a exposição e com os torrões, é uma combinação que a gente precisa falar e eu acho que é a importância da gente estar aqui hoje. E essa distribuição de pacientes é mais no litoral também ou não chega a ter essa... A gente vê muito em Blumenau também, onde é que a gente não tem dados. Falta dados. Blumenau levanta muito bem os dados. O melhor dado que a gente tem foi levantado em Blumenau. Mas eu acredito que se a gente levantasse de forma mais padronizada, oeste, serra e litoral, a gente provavelmente teria números semelhantes. E eu não sei se no litoral, de repente, até não mais, né, Mari? Porque também tem o pessoal do interior que quando vem passar um mês de férias, eles querem aproveitar tudo. Né? E nós, né? Eu pelo menos era assim na minha infância. Quando ia pra praia, aquilo era uma novidade. Eu queria muito aproveitar. E eu lembro que a minha mãe dizia, você não pode agora ir pra praia porque a comida vai fazer mal. Não se falava naquela época que era o sol que ia fazer mal pra pele, né? Podia passar mal com a comida. E eu queria muito aproveitar aquele momento. Então, acho que isso vale muito também pro pessoal que vem esporadicamente para a praia, como quem mora aqui. Acho que é uma lembrança bem bacana, né? Aproveitar, mas com cuidado. Mas se a gente pegar a população na nossa época, anos 80, anos 90, a gente tinha muito pouca informação sobre proteção solar, sobre protetor solar. Acho que isso começou a se falar mais, assim, difusamente na TV ali nos anos 90 em diante, né? Existiu alguma mudança na incidência? Porque também, por outro lado, a gente também tem um maior número de diagnóstico, né? Ou a gente nem tem dados para saber, não, realmente essa orientação à população melhorou, diminuiu a incidência de melanoma? Então, a incidência de melanoma, ela continua aumentando. Ela tende a uma estabilidade, mas ela
está aumentando, e porque a gente diagnostica atualmente muito mais precoce um melanoma. Entendi. Isso mudou. Então antes a gente diagnosticava só aquelas lesões que já sangravam, lesões em estágio muito mais avançado. Atualmente, com os exames que a gente tem disponível no consultório, o próprio paciente já tem mais informação, já busca mais essa informação chega até ele, né? E por isso que isso aqui é importante também, para levar a informação até o paciente. Então, isso faz com que ele vá mais ao consultório do dermatologista. E ali a gente consegue diagnosticar precocemente. E até um paciente que a gente sabe que é de alto risco, a gente não espera que ele busque atendimento. A gente orienta já, ele sai do consultório de maneira a fazer um segmento anual comigo, ou pacientes até a cada 6 meses precisam voltar e então já saem com isso tudo organizado, né? Essa parte do acompanhamento sempre focando em diagnóstico precoce. E assim, Mariana, como é que a gente identifica o melanoma? Então, assim, o paciente, tu acabaste de falar, normalmente é o dermato que consegue descobrir isso antes. Mas como que a gente vai ver, como que o dermato descobre ou como que o paciente pode descobrir? Tem aquela regra que a gente fala muito do A, B, C, D, E, né? Que A é de assimetria, então você vê uma lesão que é muito diferente, as bordas ela é diferente de um lado do outro, essa é o A de assimetria. As bordas muito irregulares, ela tem 2 ou mais cores, o diâmetro dela é maior do que 6 milímetros. 6 milímetros é a pontinha de trás de um lápis, por exemplo, né? Então, você tem uma pinta que é maior do que isso chama atenção também. E atualmente a gente fala muito do E, que é de evolução. Então, uma lesão que você nota que está modificando, que está crescendo. Então, isso é o principal, é o que chama muito a atenção para a gente pensar que aquilo pode ser um câncer de pele. Eu gosto também de uma outra analogia que a gente faz bastante, que às vezes é até mais fácil de entender. Eu gosto bastante do patinho feio, que isso é legal pro paciente se ver, ou para quem tá olhando, né? Para quem, enfim, vai examinar seu cônjuge ou o filho. Tem aquele paciente que é todo pintadinho, tem muitas pintas, mas você vê que tem uma que é muito diferente das outras, que aquela se destaca, por algum motivo aquela chama atenção. Tem que procurar um dermatologista. Então, o patinho feio que é diferente do padrão do paciente pode ser um câncer de pele. Então, o paciente consegue mais ou menos identificar, ver, mudou, cresceu, mudou a cor, evoluiu diferente, né? Sim, consegue, mas consegue se ele tem poucas lesões, né? Então, um paciente que tem 5 ou 10 pintas, consegue se olhar, fazer um autoexame, pessoas ao redor dele conseguem perceber essa mudança. Mas aqui no nosso estado, a gente tem pacientes com 100, 200, 500 pintas. Então, num paciente desse, é praticamente impossível dele se olhar e ele perceber que algo mudou, que tem ajuda algo profissional, novo. né, Mari? Precisa do profissional olhando. E é importante a gente saber também que, além das pintas que a gente tem, então a gente tem um dado legal, que 70% dos cânceres de pele do tipo melanoma vão aparecer como uma lesão nova. Então era uma pinta que você não tinha e ela surgiu do nada na tua pele. Até os 25, 30 anos, às vezes até 35 anos, a gente pode ter aparecimento de lesões novas. Você vai ver, se você tem filho pequeno, você vai ver que de vez em quando você vai olhar para a pele dele e vai aparecer uma pintinha nova aqui, uma pintinha nova ali. Nessa fase, é normal aparecimento de pintas novas e aumento também dessas pintas. E existem padrões que a gente sabe, que o dermatologista consegue reconhecer e saber que isso é benigno, que não tem problema algum. E já depois dos 25, 30 anos, algumas lesões começam a chamar mais atenção do médico e a atenção do próprio paciente. Então, que não era para acontecer, não era para ter esse tipo de modificação, não era para aparecer daquela forma como nova. Então, isso acende um alerta e a gente pensa que isso pode ser um câncer de pele. 30% das lesões surgem de pintas já existentes. Então, é uma pinta que ao longo do tempo se modificou e dentro dela acabou crescendo um melanoma. Então, a gente tem essa distribuição. Porque as pessoas pensam em geral que é porque tem uma pinta que vai se transformar num melanoma. Mas isso acontece em 30% dos casos. Né? Isso. A pinta, né? Principalmente essas pintas diferentes, a gente chama de nevo, são nevos atípicos, ou
quando o paciente tem mais do que 60 pintas no corpo, ele tem uma chance maior de ter câncer de pele. Então, a gente considera elas como marcadores. Lá nos anos 80, antes até nos anos 70, já se imaginou assim, alguns dermatologistas pensaram, o paciente está cheio de pinta, eu vou remover todas as pintas, pronto. Eu tiro a chance dele de ter câncer de pele. Não funciona. Porque aquilo era só um marcador de que ele podia ter novas lesões e aqueles pacientes tiveram novas lesões de melanoma. Né? Então, isso não resolveu. Então, você ter uma pinta e retirá-la só para ela não se transformar, isso não diminui teu risco de desenvolver um melanoma. É o acompanhamento, né, Mari? Tem que ficar o dermatologista olhando essas pintas com cuidado, com a lupa, para poder ver o que realmente acontece. Exatamente, Aline. Então, a gente tem, né, no consultório um aparelho especial que parece uma lupa, mas chama dermatoscópio. Então, ele tem umas luzes diferentes que faz com que eu consiga observar algumas estruturas nessa lesão que me chamam a atenção para pensar, opa, esse aqui pode ser sim um melanoma. Tem lesões que a gente olha e eu não tenho dúvida de que aquilo é um melanoma. Tem lesões que eu vou também pelo padrão do paciente, então a gente também usa isso, né? A lesão que é o patinho feio, eu consigo saber qual é o padrão de pintas que o paciente tem e essa foge muito do padrão num paciente adulto. Às vezes a gente pode fotografar e acompanhar, ver se está modificando ou não. Então, um câncer de pele, ele vai se modificar ao longo do tempo. Ele cresce e cresce de maneira assimétrica. Uma lesão benigna, ela vai se manter estável ao longo do tempo. E é isso que o dermatologista se beneficia, porque a gente tem atualmente alguns exames no consultório que a gente consegue usar para diagnóstico precoce de pacientes de alto risco. Então, se chama mapeamento corporal. São fotos de altíssima resolução do corpo inteiro, em várias posições desse paciente, para a gente fazer um banco de dados. Então, de toda a pele do paciente. E com isso, a cada visita do paciente, o próprio aparelho consegue jogar uma foto em cima da outra e me dizer se teve lesão nova ou lesão que modificou. E eu também, com a experiência que a gente tem como dermatologista, consigo saber se tem alguma lesão que está mudando do padrão. Então, eu vejo todas as lesões estáveis e tem uma que está tendendo a crescimento. Opa, é mais um alerta. Então, com isso, a gente consegue ter muita segurança atualmente no acompanhamento desses pacientes de alto risco. Deve facilitar muito, porque um cara que tem 300 pintas, como é que tu vai ter certeza que aquela ali é nova ou é antiga, né? Porque assim, analisar a evolução tu consegue, isso, né? Agora, detectar uma nova no meio de um monte, sempre... Exatamente. Né? Quando eu comecei... E o software faz isso. O Além software... da opinião do dermato, que é fundamental, eu imagino, o software também faz isso. Identifica, essa é nova ou essa mudou. Então, ele faz um screening inicial, assim. Também, exatamente. Então, esse software que eu uso, ele me ajuda também nisso. Ele me diz ali o que ele viu que teve de mudança, de lesão nova, ou lesão que cresceu estrutura, né? Ele marca para mim algo que cresceu, algo que modificou, algo que ganhou estrutura e algo que diminuiu também. Ele tem essas duas possibilidades e ele tem junto inteligência artificial também, né? Então, a gente usa uma outra opinião. É claro que atualmente ainda o que vale mais é a nossa opinião de especialista, mas é sempre uma ajuda a mais. Sim, então, a gente vê o que o software pensou ali da lesão e conta como uma segunda opinião. Olha que bacana isso, né? A gente tá falando, o Ackley perguntou, né? Tá, mas os casos estão aumentando, a gente agora está se protegendo. O que está acontecendo? Muito provavelmente a gente está diagnosticando mais. Primeiro porque os pacientes, felizmente, têm mais informação. E aí eu estou aí nessa jornada já formada em oncologia há 10 anos e eu percebi uma mudança do paciente chegando no consultório. Boa parte dos pacientes que hoje têm o diagnóstico de melanoma chegam me contando: ah, doutora, foi a minha esposa que olhou essa pinta nas costas e eu tinha visto na televisão um dermatologista falando o que era para eu aprender com as pintas. E aí fala-se, né, do ABCD, que é para ele aprender. E aí eu olhei essa pinta do meu marido e disse: isso aqui não tá bem, isso aqui é o teu patinho feio, vai procurar atendimento. Então, a população está mais informada e ainda mais, além disso, os dermatologistas têm mais tecnologia. Então, vai ter mais diagnóstico precoce. Acho que o número de casos aumentou, mas é exatamente isso. Cada vez mais
diagnósticos mais iniciais e as pessoas se curando dessa doença, vivendo mais tempo, eventualmente tendo novos, mas diagnósticos precoces também. Eu perguntei isso do diagnóstico precoce porque a gente viu isso em tireoide, né? A gente tem um aumento da incidência de casos de tireoide, câncer de tireoide, mas não teve uma mudança na mortalidade. Aí, então é mais diagnóstico precoce. Na verdade, não. Se tu pega os nódulos grandes, volumosos, você tem um aumento na incidência também de nódulos grandes. Não só do micro. Então, você tem um aumento na incidência da doença. Real, né? Um aumento real. Mas você não muda a mortalidade, né? Então, no melanoma, podia estar dentro de um viés desses, né? A gente tem um aumento na incidência, mas está diagnosticando cada vez lesões menores, é explicável, né? Você faz o diagnóstico precoce. Ou o diagnóstico de lesões que antes não tinham diagnóstico, né? Sim, algumas lesões vão ter... o melanoma é caracterizado por um potencial agressivo grande. Então, a gente suspeitou... Mas isso não vai ser 100% das lesões. Isso. A maioria das lesões, a gente suspeitou, a gente já vai lá e vai retirar a lesão. Se eu tenho dúvidas, se eu olho para a lesão e ela está muito parecida com as outras lesões do paciente, mas aquela está um pouquinho diferente. Eu tenho algumas características que eu vejo que essa é uma lesão muito inicial, que eu sei que ela está bem superficial na pele, que ela não tem característica nenhuma de estar mais profunda, porque isso é um dos fatores principais de diagnóstico precoce. Conforme o melanoma vai avançando, ele vai aprofundando na pele, e aí é essa profundidade que é o principal fator prognóstico, né? Se a gente sabe que o paciente vai ter um segmento muito bom, ou se ele pode ter um desfecho não tão bom. Ou se fica só comigo, ou se a gente acompanha juntas, né, Aline? E a gente chama de índice de Breslow. Depois, mais pra frente, a gente vai falar mais disso. E então, eu consigo ver. Opa, tá diferente, mas não tem nada de critério de profundidade. Eu posso fotografar essa lesão e acompanhar em 3 meses. Se não tiver modificação nenhuma, essa lesão tá estável, ela até pode ser um melanoma muito, muito, muito inicial, mas que tem um comportamento mais tranquilo. Então, ao longo do tempo, conforme eu vou acompanhando, depois de 6 meses, depois de 1 ano, se eu notar nesse 1, 2 anos que ele teve modificação, a foto inicial com a foto de 1, 2 anos, provavelmente é um melanoma, mas um melanoma de crescimento muito lento. Então, agora eu vou intervir nessa lesão. Mas não teve problema eu acompanhar, porque o potencial desta lesão específica é um potencial menos agressivo. Geralmente, lesões na face são assim, né? Lesões que a gente chama de lentigo maligno. Eles têm esse comportamento, que eles espalham primeiro para a parte lateral, para a periferia, para depois invadir. Só que vai ter algum momento que ele pode invadir. E como a gente não consegue saber isso, a partir do momento que eu vejo essa lesão não está estável, ela está modificando, daí a gente retira. Porque é um procedimento relativamente simples de ser feito, é com anestesia local, no próprio consultório, que a gente faz a biópsia, né, dessa lesão. Então, não precisa de tratamentos tão complexos, a não ser que a lesão já esteja muito avançada, né? Então, se a lesão for muito grande, daí a gente precisa ver outras maneiras de tratar, daí isso vai para vocês. E uma pergunta frequente das pessoas já que o fator principal é sol, a gente pode ter lesões em locais que não pegam sol? Pode sim. Nem sempre. É a raridade, né? É a raridade, isso, né, Mari? Mas pode. Existem pacientes com melanoma em áreas não expostas ao sol. Normalmente, são pacientes que daí têm uma predisposição genética muito forte. Então, essa história familiar 3 parentes de primeiro grau, normalmente, que tiveram melanoma, é uma história muito forte para melanoma. E se você tem pai ou mãe ou irmão que teve sozinho mais do que 3 lesões também de melanoma, isso também já aumenta teu risco. Aqueles imunossuprimidos, como você tocou, né, Mari, que é super importante. São os pacientes transplantados, ou de fígado, ou de rim, que acabam, coração, enfim, que acabam usando medicações que deixam eles imunossuprimidos, com a imunidade muito baixa, esses pacientes têm risco maior. Mas acaba entrando no risco maior de todo tipo de tumor de pele, né? Não necessariamente desses casos de melanoma que nascem em lugares mais atípicos. Mas o melanoma, eu costumo dizer que ele é uma doença danada. Porque essas raridades, né, que podem nascer, por exemplo, dentro da boca, dentro do trato gastrointestinal, enfim, embaixo da sola, né, na sola do pé, nas palmas das mãos, enfim.
ele pode nascer em outros lugares, né, do corpo, mesmo que raro. Isso, por isso, né, não vale a pena. Você tem uma lesão diferente, você tem algo que te chamou a atenção, consulta com o dermatologista. Não precisa de exames muito complexos, o dermatologista vai com um dermatoscópio e com isso a gente consegue já saber se tem chance ou não de ser câncer de pele. Não fica sofrendo noites e noites pensando se pode ter ou não, né? Vai... E assim, Mari, tu acabaste de falar que um dos principais fatores prognósticos é a espessura do tumor, e a gente vai conversar sobre isso. Mas, independente da espessura, tem locais onde o tumor é mais agressivo? Por exemplo, na face é mais agressivo? No membro é mais agressivo? Tem algum local assim? Normalmente, como a gente tinha falado antes, na face ele tende a ter um comportamento deste tipo lentigo maligno. Mas, às vezes, no couro cabeludo a gente tem um melanoma nodular, né? Tronco, membros, eles tendem a ter uma agressividade maior. E também idade do paciente, né? Um paciente que desenvolve um melanoma com menos de 40 anos, normalmente esse melanoma tende a ter um potencial também mais agressivo do que um melanoma que se desenvolve aos 70, 80 anos de idade. E acho que ainda daria até complementar, né, Mari? Claro. Que com o passar do tempo a gente aprendeu que existem características moleculares do melanoma. Um melanoma que nasce aí com uma mutação dele, né? Não estamos falando aqui do paciente ter uma mutação genética, não. O melanoma portar, por exemplo, a mutação do BRAF, que é o gene mais conhecido dentro do melanoma, também fala pra gente que é um melanoma com uma célula que tende a crescer mais rápido. Tem tratamento direcionado? Tem. Mas é um melanoma que tem um comportamento diferente dos outros melanomas BRAF não mutado. E essas características de agressividade a gente consegue ver nessa primeira biópsia? Algumas características, sim, a gente vai levar em consideração. Então, existe um laudo padronizado que no mundo inteiro se obedece isso para dar laudo de melanoma. A principal que a gente usa é esse índice de Breslow, que a espessura do tumor é a medida mesmo de quanto ele está entrando para dentro da pele. E tem outras características, o número de mitose, por exemplo, o quanto essa célula está se multiplicando, se tem regressão ou não. São outros critérios secundários que ajudam a gente em algumas coisas, mas não são essenciais para a tomada de decisão. O essencial para a tomada de decisão, se a gente vai precisar ter outro tipo de exame complementar, seguir no tratamento ou com pesquisa de linfonodo sentinela, que é para ver se esse tumor teve crescimento só local ou se ele já chegou a espalhar um pouquinho. Então, quando a gente vê que ele cresceu um pouquinho mais, eu preciso ver se ele já teve espalhamento, né, para as ínguas, para os linfonodos, ou se ele já deu metástase à distância. Então, de acordo com isso, com essa profundidade, a gente consegue pensar se eu vou conseguir. Então, normalmente um melanoma in situ, a gente consegue seguir no consultório e acompanhar. Claro, faz o tratamento cirúrgico, né? Sempre tratamento cirúrgico. In situ quer dizer que é só a camadinha mais superficial, é isso? Boa, Daniel. Isso. In situ é o mais superficial possível, é o mais precoce que a gente diagnostica um melanoma. Quer dizer que ele está na camada basal, lá da epiderme. Ele não teve contato ainda com nenhum vasinho sanguíneo. Ele não se aprofundou na pele, Ele não se aprofundou na pele, né? Então, esse melanoma in situ, a chance dele ter espalhado é praticamente zero. É muito próximo a zero. Em medicina, a gente nunca considera zero esse tipo de tumor, mas é praticamente zero. Quando ele começa a aprofundar um pouquinho, a gente vai aumentando, de acordo com isso, a chance dele ter se espalhado um pouquinho para algum linfonodo, para algum vasinho sanguíneo. E isso aumenta quando aumenta essa espessura de 1 milímetro. Então, acima de 1 milímetro, isso aumenta. E acima de 4, isso aumenta mais ainda. Junto com a ulceração, né, Mari? Junto com a ulceração. Então, a profundidade e a ulceração, acho que são os principais fatores. Eu costumo dizer para o paciente que a biópsia do tumor é como se fosse a certidão de nascimento dele. Né, dá uma certidão de nascimento que vem também aqueles outros parâmetros de altura, peso, é uma certidão de nascimento bem completa, porque traz essas informações, né, Mari? Qual é a profundidade, qual é o tamanho desse melanoma, que é o que importa, se tem ulceração, se tem mitose. É o que vai nos guiar, na verdade, né? Guia todos os próximos passos. Exame,
Para quem que a gente vai pedir agora um auxílio para complementar tratamento? Acho que é o nosso guia mesmo, é a certidão de nascimento chamado biópsia. É isso aí. Então, a gente teve suspeita de uma lesão, que pode ser melanoma, a gente vai fazer a biópsia, que a gente vai tirar essa lesão inteira para mandar para exame anatomopatológico. Isso que eu ia perguntar, a biópsia do melanoma é igual à biópsia do câncer de pele não melanoma? Tem diferença? Tem diferença, sim. Normalmente, do melanoma, a gente prioriza tentar tirar a lesão inteira, nessa primeira biópsia já. Eu não tiro só um pedacinho dela, se for possível. Existem lesões que já o paciente são lesões muito grandes, então a gente olha com o dermatoscópio para ver se tem alguma área que eu acho que está mais profunda e eu vou, então, nessa área mais profunda para fazer diagnóstico se é melanoma ou não. Mas sempre que possível, eu vou retirar a lesão inteira com uma margem de 2 milímetros. Essa é a indicação. Se faz assim no mundo inteiro. Uma vez retirada a lesão, a gente encaminha para exame anátomo-patológico. Quem vai fazer esse exame, olhar no microscópio, é uma patologista, de preferência uma dermatopatologista que tenha muita experiência em lesões melanocíticas, a gente chama, que é esse tipo de lesão do melanoma. Porque isso faz muita diferença também. Um patologista que está acostumado a ver esse tipo de lesão, o laudo dele é muito diferente e me traz muito mais segurança, tanto para mim como médico como para o paciente, do que um patologista geral. E não é fácil, né? A gente acha que... A gente, como cirurgião, acha, é só pegar, tirar, manda pro patologista. E o patologista não tem nada de objetivo, né? É muito subjetivo. E principalmente lesão melanocítica é uma das maiores dificuldades que tem, né? Isso. Por isso é importante a gente... Aqui no estado é muito privilegiado, nós temos excelentes dermatopatologistas que trabalham com a gente. Até o primeiro episódio foi com a doutora Gabriela. Então, a doutora Gabriela, a doutora Amanda, né? Sempre estão junto com a gente nisso. E a gente olha juntas, né? A gente vê juntas. Uma vez que eu faço a biópsia, eu encaminho para elas a foto dessa dermatoscopia. Então, conta a idade do paciente, a localização da lesão, como a gente vê ela na dermatoscopia, como a Gabriela está olhando lá a lesão no microscópio. Isso tudo influencia para fechar o diagnóstico de maneira correta. Elas pedem foto, elas fazem dermatoscopia da peça, dermatoscopia do paciente quando possível, né? E os pacientes, eles não conseguem, a maioria dos pacientes, eles não têm ideia do que é esse profissional na vida deles. Porque geralmente é um dos profissionais que o paciente acaba não escolhendo diretamente, mas que vai influenciar totalmente na trajetória dele, porque vai emitir essa certidão chamada biópsia com todas as características do tumor. Então, o paciente também estar com um dermatologista, com um cirurgião de confiança, que sabe para qual patologista vai mandar, isso é fundamental nessa trajetória, porque vai ditar todo o resto do que vai ser feito. É incrível como a gente fica, não só em pele, tireoide também é assim. Vocês vão fazer uma decisão de cirurgia baseado no quê? Na biópsia. Isso se a gente falar de tumor de mama, se a gente falar de qualquer tumor. Isso. Por isso essa importância da equipe multidisciplinar e todo mundo falar a mesma língua, né? Então, a gente ter se comunicar, o cirurgião, ter o oncologista, ter a patologista. Então, todo mundo conversa. Quem trata câncer, câncer de pele, outros tipos de câncer, isso é muito importante. Essa comunicação Maria, às vezes eu termino o atendimento de um paciente e eu falo, depois de eu atender esse paciente, com pelo menos 3 profissionais diferentes. A respeito do caso. Eu ligo para o patologista, eu ligo para o cirurgião, eu ligo para o radiologista. Quando eu não ligo também para o radioterapeuta. Então, assim, é uma conversarada. Tudo isso para a gente montar melhor aí o raciocínio, né? A melhor estratégia de tratamento, né? Para cada um. A gente não vai entrar em tratamento. Eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso sobre o tratamento. Eu quero saber como é que trata o melanoma, Clay. E eu também quero saber daquele teu caso. Eu vou te contar ele em 5 minutos, curiosa. Mas para eles em uma semana. A gente vai fazer um break, vai encerrar, porque senão o episódio vai ficar muito longo e vocês não vão conseguir prestar atenção. E vamos voltar na semana que vem com o episódio sobre tratamento, com todos nós aqui. E vamos falar tudo, tirar todas essas dúvidas sobre tratamento. Não perca, vai ser muito legal. Depois ainda vamos falar sobre segmento. Segmento, né? Acompanhamento, exatamente. Eu gostaria de agradecer, então,
Isso a gente vai fazer no final do último. Em geral, né? Mas eu já queria agradecer a presença da Aline, da Mari, que a gente sabe como é atarefada a vida delas. Elas acharam um lugarzinho na agenda, então obrigado. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Até o próximo. Então, Tchau, tchau. semana que Até vem. mais.